el chat. Damos la bienvenida a la doctora Christine Costa de Cunha Oliveira, doctora en odontología con énfasis en salud colectiva, maestra en odontología con enfoque preventivo y social, docente universitario e investigadora científica, miembro del Comité Ético en Investigación y Comité Científico Institucional, miembro de la Asociación Brasileña de Salud Colectiva y Social, Asociación Latina de Análisis de los Sistemas de Salud. Bienvenida, doctora Costa de Cunha. Buenas tardes a todos. Vou compartilhar minha pantalla. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, doctora, sí la escuchamos. Un poco, por favor. Olá, buenas tardes a todos. Peço, por favor, um minuto. Está dando uma interferência. ¿Sí? Este é um fórum, Ética e Polícia Fórum, e meu tema de ética, saúde, em contexto brasileiro. Sim, sou brasileira e vivo por muito tempo, vivi em uma universidade brasileira em Sergipe. Sim, e esse fórum também participo de comitês de ética e pesquisa, e é o tema me encanta poder participar com vós outros nesta tarde. A ética em saúde, a literatura referente ao tema de la ética em saúde, com frequência se encontra a utilização, quase como sinônimos, de ética médica, bioética e de odontologia médica. Se o suposto da ética trata de uma ciência prática ou normativa, mas também uma ciência teórica, constituída por uma série de regras de conduta que assinalam uma obrigação, um dever ser. É uma vertente do pensamento ético e se denomina ética deodontológica. Se diferencia da mera deodontologia, em que essa última não estabelece uma reflexão sobre as obrigações e deveres morais, sino solamente os apresenta com códigos a cumprir. A ética deodontológica, por outro lado, cumpre a obrigação também com a reflexão. A ética em saúde, por exemplo, a profissão médica, por largo tempo, se ha afiliado a uma série de afirmações éticas desarrolladas para o benefício dos pacientes. Esses princípios, adotados por uma profissão médica em todos os países, definem o fundamental da prática médica. São mecanismos da medicina para seus fins. É o estudo da enfermidade, da forma e recursos de que se dispõe para tratá-la. Assim, é o respeito à maneira de ser de todos e cada um dos enfermos, incluídos os elementos que provêm de sua cultura, de suas experiências personais, de sua condição particular, no momento em que se atende, para, a partir deles, precisar como se pode beneficiar. A bioética é um estudo sistemático da conduta humana, e no âmbito das ciências da vida e da saúde, analisada à luz dos valores e princípios morais. A bioética hace importante considerar em los sistemas de atenção à saúde quais são as ideias relacionadas com seu compromisso moral. A atenção à saúde leva implícita a búsqueda de bens para os seres humanos.
o bem-estar, sejam indivíduos sanos ou enfermos. Assim, sejam grupos com algum problema de saúde ou aqueles que não fazem nada, que se trata de evitá-lo a realizar ações preventivas. A autonomia do paciente como conceito básico há de ser considerada. Modificar a posição tradicional do médico paternalista para buscar uma corresponsabilidade em la toma de decisões, que leva a uma ventaja em los pontos de vista do paciente e sua família, que devem ser levados em conta, entram em jogo. As decisões não podem ser solamente técnicas, involucram múltiplos fatores que dependem das características e condições de todo ser humano, de cada caso médico em particular. A ética em saúde é uma responsabilidade também da sociedade e do Estado, na busca da saúde de seus membros. A intenção de alcançar condições de justiça social, em las que as distribuições de los recursos para a saúde sejam acessíveis a todos, ademais de la equitativa. Ademais de equitativa, devem ser acessíveis a todos. E nesse sentido, os assuntos econômicos de custo-benefício, de eficiência e eficácia, de medidas terapêuticas e também preventivas, tomam um papel preponderante. A dimensão atual de saúde pública traz consigo outros problemas morais. Se deve ter em conta a responsabilidade da sociedade e do Estado em la busca de saúde de seus membros, mas também as obrigações de los profissionais de saúde, do médico e todos os profissionais de saúde. A fundamental obrigação moral do médico ou quaisquer profissionais de saúde tem a ver com o conhecimento, com a capacidade, com o manejo dos processos diagnósticos e dos esquemas terapêuticos mais indicados, em uma palavra, com sua preparação. E aqui, do ponto de vista de preparação, eu digo que se acha importante a búsqueda do conhecimento constante, cotidiano, e que se considerem as evidências científicas. Como fazer em caso de conflitos é o cotidiano de los serviços de saúde? Os princípios da bioética, da beneficência, não maleficência, da autonomia e da justiça devem ser utilizados como recurso para o exame da compreensão frente às situações de conflito presentes no cotidiano dos serviços de saúde. Ademais do princípio da autonomia, como beneficência e não maleficência e justiça, é o princípio ético kantiano da autonomia e da vontade. Deve tomar-se como fundamento filosófico moral determinante para discutir questões de bioética. Assim, o que quer o paciente? O que intenciona ser? Intenciona participar, por exemplo, de alguma pesquisa em saúde. E desde meus colegas que falaram antes de mim, considerar, por exemplo, em caso de populações quilombolas e indígenas, se querem participar dessa encuesta, se querem participar de las pesquisas, das investigações. Isso é um princípio muito importante que deve ser considerado. E, no caso de la aplicação das medicinas e tudo, deve-se considerar também a vontade do paciente. Assim, temos que atender retos fundamentais sobre ética e saúde. É o reto da superação do reducionismo. Primeiro reto é o desenvolvimento do pensamento completo.
a superação do reducionismo. Perguntas, por exemplo, como a validez da clonação com fins terapêuticos. Temos que considerar os determinantes sociais, sempre que, para desenrolar um pensamento completo, temos que considerar os determinantes sociais e as especificações de cada condição de vida, de cada população. É o reto da incertidumbre. Quase todos os livros de ética falam da necessidade de fazer o bem e evitar fazer o mal. Quando o problema surge, quando comparamos nossos propósitos com os resultados. O que queremos e o que na verdade ocorre. Em la saúde, não existe unicausalidade. Às vezes, em la investigação, nós outros que somos pesquisadores, intencionamos a fazer uma investigação que prove uma hipótese. E temos que considerar que não existe a unicausalidade. E, em câmbio, temos uma múltipla determinação de los fenômenos. Então, as dificuldades de predizer os resultados de las ações em saúde. Isso em pandemia de Covid-19 foi uma coisa muito importante, porque todos estávamos em la incertidumbre inicial. Então, esse reto era um desafio muito importante de se vencer. E o mais importante neste caso era considerar a múltipla determinação de los fenômenos e entender que a incertidumbre deveria ser considerada. É o reto da equidade. Se pensa na aplicação de ética e da saúde, se restringe a estudar temas da fronteira, a terapia gênica, a clonação. Então, é possível que existam o conhecimento e a tecnologia para resolver um problema de saúde, é dizer que a técnica está disponível, pero que só seja acessível a uma minoria da população. Então, assim, a decisão de assinar um ventilador mecânico único a algum dos pacientes que o requerem constitui um dilema ético para aquele que há de tomar a decisão. Isso foi muito importante. E aqui em Brasil, vamos falar de Brasil daqui a um pouco, foi muito importante o dilema ético. Como fazer com o desafio, com o reto da equidade. Então, o objetivo aqui de exponer a ética em saúde e seus princípios e dilemas éticos no contexto brasileiro da Covid-19. Esse foi um contexto muito importante, muito atual, e o impacto da pandemia ha posto ao mundo um alerta, não só devido a crises de saúde, mas sim também aos impactos econômicos e políticos que a desencadearam. As populações desfavorecidas e marginalizadas, mais expostas à Covid devido às suas condições, às condições que elas sobrevivem, com menos acesso ao saneamento básico, portanto, com menor possibilidade de adotar as medidas preventivas recomendadas. Embora, además, a Constituição brasileira enfatize em seu artigo 910 que saúde é um direito de todos e um dever de Estado, garantizado através de políticas sociais e econômicas destinadas a reduzir riscos e enfermidades e outras lesões, e é o acesso universal e igualitário a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. Se tornou muito difícil porque é o sistema de saúde que apunta ao acesso universal à intersetorialidade na atenção. Leva anos sobrecarregado, então parte importante da população, que é dependente do SUS, Sistema Único de Saúde em Brasil,
tiene el sistema público como única alternativa de atención a la salud. Contexto de la escasez de recursos materiales y humanos de la pandemia, a privada a grupos de la población, de la prestación de servicios eficientes, seguros y continuos. Además, tenga ações de governo e instituições civis que deveriam proporcionar assistência universal, equitativa e integral a todos os cidadãos. E como foi importante a participação de SUS. Essa assistência deve ser universal, equitativa e integral aos cidadãos, independente do governo, independente de gênero, independente de cor de pele, independente de ocupação e outras características sociais e personais. Este momento de contexto brasileiro da pandemia de Covid-19, o SUS vem trabalhando para combater o Covid-19 através de atenção e vacinação da população. Mientras muitos han desenvolvido outros países do hemisfério sul e norte, de que temos em conta, não há sistema público universal em outros países e que esses que não há sistema universal han tenido impacto maior ante a pandemia. O acesso universal à saúde deve ser garantia a todos os seres humanos e aqui, em contexto de Brasil que já sofre, porque muita gente que necessita de sistema público dependente de SUS, que vem trabalhando muito para combater o Covid-19, e se não houvesse esse acesso universal, como seria? Um impacto certamente muito maior. Alguns dilemas éticos. Em julho de 2021, um grupo de ativistas protestou em Nova York requisito da vacinação para assistir eventos nos Estados Unidos. Existem limites à liberdade individual? E ao centro do debate, há uma pergunta clara. Podem os setores públicos e privados limitar o acesso para aqueles que deliberadamente não querem vacinar-se? Esse é um dilema ético. Direito inerente à liberdade individual. A concepção do Estado moderno propõe sua existência não só para assegurar a execução de políticas públicas à coletividade, sino também para assegurar a liberdade do indivíduo como suporte de sua dignidade, protegendo-lo de uma eventual tirania estatal. Assim, esse direito à liberdade individual é importante porque, numa eventual tirania estatal, estaríamos muito malos. A importância da limitação da liberdade individual, em contraponto, é um conceito da ética, é dizer que a ação humana é no mundo como parâmetro de guia das decisões individuais, dirigida ao bem-estar coletivo, está bem, porque é um princípio da ética do bem-estar coletivo. Medidas restritivas, pelo princípio da supremacia do interesse público, se justifica a imposição de medidas restritivas contra quienes não querem vacinar-se, já seja na organização de eventos públicos ou no papel regulador da atividade privada. Então, temos que se considerar e medir esses dois dilemas éticos muito importantes, baseados em los princípios da ética. Como também, se consideramos o princípio do bem-estar coletivo, pode generar outros dilemas éticos, divisão do mundo entre vacunados e não vacunados, aumento da desigualdade social e econômica e dos abismos entre populações que não têm em conta, não podem se vacinar, sim? Então, as evidências científicas e por ele a importância da vacinação radica não só da proteção individual,
sino também porque evita a propagação massiva da enfermidade e podem derivar na morte ou sequelas graves, comprometendo a qualidade de vida e a saúde da população em geral. Assim, através de evidências científicas, devemos caminhar, porém, o princípio de ética e o bem-estar coletivo, por exemplo, em caso de las crianças, os niños, a aprovação por parte de Anvisa da primeira vacina contra a Covid-19 para niños de 5 a 11 anos em Brasil planteou uma série de dúvidas em padres e tutores. Poderia a aplicação desse produto trazer algum perigo para a saúde nesses grupos de idade? Segundo as entidades nacionais e internacionais, a evidência científica disponível até o momento, os benefícios de vacinar os niños superam os riscos potenciais. Então, está aprovada pelo CDC dos Estados Unidos, Centro de Estudos de Controle de Enfermidades, por la Organização Mundial da Saúde. Contanto, a liberação da vacuna Pfizer para niños de 5 a 11 anos se baseou em princípios, em estudos realizados por esse padre. A investigação teve o objetivo de verificar, primeiro passo, a segurança e tolerância com 3 doses diferentes, 10, 20, 30 microgramas, e os resultados mostraram que a dose de 10 microgramas seria mais adequada para esse grupo de idade, índice de boa resposta imune, a produção de anticorpos neutralizantes contra a Covid-19. E o segundo passo, o estudo com 2.268 ninhos se dividiram em 2 grupos, e nesse estudo, o perfil de seguridade positivo, e não houve diferenças entre os que receberam a vacuna ou placebo em las adversidades, efeitos adversos. Assim, Pfizer estima que a efetividade de sua vacuna entre esse grupo de idade é de 90,7%. As evidências científicas na participação da enfermidade por parte dos niños e adolescentes por Covid, em comparação aos adultos, tem menos impacto. Se estima 1 a 5% dos casos confirmados para a enfermidade. Aunque as formas clínicas mais leves ou assintomáticas predominam em niños e adolescentes, não estão isentas da aparição de formas mais graves, como síndrome respiratório agudo severo, síndrome inflamatório multissistêmico pediátrico associada à COVID, possíveis e importantes causas de morbidade e mortalidade nessa população. Assim, respeitando os princípios éticos e morais, respeitando os retos que falamos antes, da incertidumbre, da condição de respeitar as evidências científicas, se recomenda o monitoreio contínuo dos efeitos adversos da vacuna, a devida notificação aos organismos competentes. O relatório da OMS, da Organização Mundial de Saúde, tem como diretriz desenvolver os sistemas de saúde universais, assegurar acesso à atenção da saúde, independentemente da possibilidade de pagar por ele. Assim, tenemos em conta que houve um impacto social. Temos que fazer estratégias que ajudem a minimizar o risco de infecções respiratórias em os niños, ações para prevenir a depravação material, emocional, social, planificação e execução, como dizia Lipina no livro Pobre Cérebro, de estratégias complexas. Execução de estratégias complexas só se previne com a depravação material, emocional, social, só se previne com planificação e execução de estratégias complexas, que considerem todos os princípios éticos
da autonomia, da voluntariedade do paciente, de pessoas, suas condições de vida, como se querem participar, de que modo podem participar. E assim, essas estratégias, desde a investigação, são muito importantes. Um plano nacional de vacinação, já diria Rocha e Sócio em 2021, com o uso de estratégias inovadoras, poderia superar os desafios desse país. Com a inteligência artificial espacial, poderia contribuir também para a planificação de ações em resposta à Covid-19. As ações, os planos que considerem estratégias inovadoras, quantitativas, sem se olvidar de estratégias qualitativas e que considerem os modos de vida de cada grupo minoritário. As medidas preventivas e a responsabilidade social. Muito importante, retorno à escola em Brasil, retorno às classes presenciais em 2021, e assim, as escolas teriam que ter um ambiente ventilado, uso de mascarilhas interiores, de ambientes interiores, não enviar escolares com síndrome gripal à escola. Os papás, as mamães têm que entender também como se hace. Medidas de promoção e proteção da saúde em escolas e empresas, porque as medidas de promoção da saúde vão ajudar a todos em compreensão de como ser é o cotidiano para proteger sua saúde. A responsabilidade ética de cada cidadão. De nada adianta os governos serem políticas públicas importantes, estratégicas, se não há a responsabilidade ética de cada cidadão, de cada profissional de saúde, de cada investigador de pesquisa. O contexto escolar em Sergipe estava por começar classes presenciais em 2021. Houve uma lemada para financiamento de investigação e educação. Essa, em Faptec, SEDUC 2020, esse projeto que teve muito importante, que pude participar, coordenar, de educação e saúde no âmbito escolar ante a pandemia de Covid-19 em comunidades quilombolas de Sergipe. Sim, importante conhecer o ambiente escolar, mas importante reconhecer que o ambiente escolar em comunidades rurais, por exemplo, é diferente. Então, para avaliar o desenvolvimento das atividades escolares, atendendo às demandas sociais e institucionais ante a pandemia, houve esse projeto com comunidades em duas comunidades diferentes, em duas escolas diferentes, rurais, comunidades quilombolas em Sergipe, Brasil. Sergipe é o menor estado do Brasil e esse estado tem, como o professor Eduardo falou anteriormente, muitas comunidades quilombolas e afrodescendentes. Se considerou, para isso, estratégias de diálogo com os padres, dinâmicas para os padres, a charla qualitativa, para compreender esse momento, que muitos padres se encontravam com medo, alguns ansiosos também, para que recomeçassem as aulas e puderam colocar seus filhos em um ambiente e poder também trabalhar e tudo isso. A experiência também do projeto de promoção da saúde, a educação para a saúde com os padres, a aplicação de questionário, mas também
considerando suas necessidades, né? Que eles falavam que se necessitavam de kits de higiene, de cepilhas dentais, de cepilar os dentes, também outros produtos de higiene. Então, nesse momento também consideramos suas necessidades e consideramos um momento para contemplar a promoção de saúde. A educação de saúde para os escolares traz análise e discussão dos resultados, o que eles necessitavam, a charla com os professores, e também suas diretoras, se falavam que sim necessitariam as crianças de um dia de saúde, em que, com estratégias de educação e saúde, na Escola Rural de Patioga, por exemplo, hicimos com desenhos, as crianças puderam pintar e fazer artes plásticas, considerando o dia em que se adentrou a escola e como foi importante, e também considerando a higiene bucal dos ninhos e também como lavar as mãos, e nesse momento a importância de estar com questões de higiene, tanto higiene bucal como higiene geral, e como isso seria importante, tendo em conta as mascarilhas, e a equipe muito divertida, fantasiada de personagens de desenhos de Walt Disney, de super-heróis, foram à escola para trazer educação e saúde para os escolares. E nesse projeto participaram também os escolares e também a equipe do projeto com alunos de iniciação científica, alunos de maestria, e eu mesma com uma característica de professora sempre participante, apesar de coordenadora. A bioética cotidiana deve ser uma preocupação no Brasil, sim? Por la dignidade da vida, a busca da definição do que é a bioética cotidiana, que valora uma vida digna, e a partir disso, da relação entre desdém social e a saúde. Os princípios da bioética cotidiana é a solidariedade e é o diálogo entre os responsáveis da saúde pública. Assim, quando finalizamos o projeto, o que importa agora é ter em conta o diálogo com os responsáveis da saúde pública, para que os políticos que se elaboram a base da educação de saúde devem ser prioritárias. Eles consintam, eles conservem, eles considerem que a educação em saúde deve ser prioritária. Esse é um princípio que gostaria de dizer e de trazer para vós outros, que o contexto brasileiro é de muita importância considerar a bioética cotidiana para a ética em saúde de qualidade. E assim, a educação e saúde devem ser prioritárias, assim como a investigação, como os colegas falavam anteriormente, na investigação devemos ter em conta as considerações da dignidade da vida, de diferenças, de modos de vida, e tudo isso deve entrar no diálogo com os responsáveis da saúde pública. Em suma, a relação da ética com a saúde deveria se constituir em Brasil a base de um enfoque multidisciplinar, com 4 grandes eixos: é o biomédico, é o social, é o filosófico e é relacionado com o direito. A ética de responsabilidade e pacto social
em que se incluam instituições, governo, academia, políticos. Bioética cotidiana com solidariedade e o diálogo entre os responsáveis da saúde pública. Esse é muito importante, porque se não há esse tripé, né, com base em enfoque multidisciplinário, se não há responsabilidade de pacto social, não só de governo, não só de instituições, não só de academia, não só de políticos, mas de todos, de cidadãos também, a bioética cotidiana não vai se ser. Não vai se ser uma ética em saúde com solidariedade e diálogo. E não vamos encontrar políticas de saúde que considerem a ética. Portanto, graças a todos. Esse momento, eles compartam meu e-mail, meu correio, e essa é uma foto muito graciosa em que estávamos todos participando de uma inauguração de nosso livro, que temos em rede. Esse livro foi feito por muitas mãos, né? Todos de Brasil, de México, de Guatemala, de Espanha, e de lá, considerando as perspectivas de investigação em saúde. Muitas graças a todos.